nós vamos passar agora para o exemplo, tá? E fazendo todo o processo, a primeira coisa que nós precisamos saber é que problema que eu quero resolver. Para ficar bem claro, vamos usar um conteúdo do ensino médio, que é extrair raízes de uma equação do segundo grau na forma ax² mais bx mais c. Então, eu sei muito claro qual é o problema que eu quero resolver. Esse é o primeiro ponto. O que eu quero resolver? Depois disso, eu preciso entender como eu vou resolver esse problema. E para resolver esse problema, a gente já sabe que a gente precisa utilizar a fórmula de Bhaskara. E a fórmula de Bhaskara, ela tem alguns requisitos. Dentre esses requisitos, né, o A ele deve ser diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, não é uma equação do segundo grau, é uma equação do primeiro grau. Uma outra coisa que a gente precisa saber, que a gente sabe também já, é que o x1, né, que o delta deve ser maior que zero para ter raízes reais. Então, se o cálculo de delta ele der zero ou menor que zero, negativo, né, ele já vai dar para a gente a resposta de que não existe, né, raízes reais. Então, esse entendimento do que precisa acontecer no nosso algoritmo para resolver o problema é de essencial importância. Então, primeiro nós descobrimos o que a gente quer resolver. A gente quer encontrar as raízes de uma equação. A forma de como nós vamos resolver, nós sabemos também. Agora, nós precisamos montar o algoritmo. Então, o que eu fiz? Utilizei lá o SoftEdge para montar o fluxograma do algoritmo e montei quais são os passos que eu vou precisar fazer para resolver o problema. Esses passos eu quero resolver ele no Arduino. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu tenho a inicialização, né? Se eu for usar, nesse nosso exemplo, como é um exemplo didático, eu não vou usar nenhum pino de inicialização. Mas já coloquei aqui para vocês sempre lembrarem que precisa ser feitas as inicializações. O próximo passo é testar se A é igual a zero. Porque se A não for igual a zero, eu já posso escrever na serial, né, que é a equação do primeiro grau, né, e não faço mais nada e termino o programa. Então, A é igual a zero? Se sim, escreve na serial, equação do primeiro grau, e vai para o fim. Não! Então, eu faço o cálculo do delta. Então, eu faço b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá? Depois disso, eu verifico o resultado de delta. Né? Uma outra condição, esses triângulos são sempre as nossas estruturas de condições. Né? O delta é maior ou igual a zero? Se ele for maior ou igual a zero, então nós vamos escrever na serial o seguinte, não tem raízes. Né? Já se ele não for, nesse caso aqui, né, se ele não for maior ou igual a zero, né, eu escrevo nessa serial não tem raízes. Mas se ele for, aí eu faço o cálculo de x1 e x2. Com o cálculo de x1 e x2 feitos, o que nós fazemos? Escrevemos na serial o valor de x1 e x2. Montado o algoritmo certinho de como que o processo vai funcionar, fica muito mais simples a gente passar isso para o código. Porque um dos maiores problemas que existe no desenvolvimento de sistemas embarcados ou de qualquer programa é não saber o que fazer. Então, você pega... Aqui a gente consegue entender que quando a pessoa ela pega o código para copiar e cola, ela não sabe essa estrutura total do programa. Ela não sabe o que está acontecendo. E por não saber o que está acontecendo, ela não consegue modificar e não consegue melhorar aquilo que está sendo feito. Neste caso, você entendendo que existe um algoritmo ali, existe uma inteligência, uma forma de como foi resolvido o problema, você consegue muito facilmente modificar o algoritmo, modificar toda a estrutura para resolver o problema que você quer. Próximo passo, depois da montagem do algoritmo, é a gente montar o software
no Arduino. Eu vou abrir aqui para vocês o nosso simulador, onde eu já estou com o código pronto, né? Deixa eu pegar aqui. Isso. Vou para cá. Já estou com o código pronto. E esse código, vou puxar para cá, já me mostra, eu já deixei ele digitado aqui. Você já sabe como é que abre essa tela nas aulas passadas. Então, deixa eu parar a simulação. Eu peguei todo o código, todo o algoritmo que foi montado ali no IED e inicializei a minha aplicação. Então nós vamos fazer passo a passo, entendendo todos os conceitos que a gente viu até agora. A primeira coisa que eu fiz aqui foi colocar um comentário. Então esse comentário de várias linhas eu coloquei qual é a solução, quem foi o autor, a versão e a data da última atualização. Tá? Esse barra eu só coloquei como exemplo para que vocês possam ver o outro formato do comentário que a gente já viu anteriormente. Criei uma variável, tá? Uma constante, na verdade, debug. E vocês vão entender por que eu criei essa variável debug. A princípio, é só para que você possa entender que nós podemos criar a nossa variável define fora, nós devemos criar ela fora das funções. Porque se eu criar um define dentro das funções, não vai funcionar. O próximo passo é criar as variáveis que eu tenho, né? Como nesse programa, como eu já sei quais são as minhas variáveis que eu vou utilizar, eu já crio elas. Mas muitas vezes, quando você está desenvolvendo, você não sabe quais são as variáveis que você vai usar. Então, vai desenvolvendo e conforme você vai precisando das variáveis, você vai criando. Neste caso, para que a gente não precise, isso aqui é até uma forma didática, para que a gente não precise ficar digitando na serial os valores de entrada, eu criei as 3 variáveis ABC para a gente jogar os valores direto aqui, tá? Para daí fazer os cálculos para resolução do problema. Mas, pensando num desenvolvimento de uma aplicação para desktop, essas entradas aqui seriam por uma caixa de texto. Então você perguntaria para o usuário, digite a letra A, digite a letra B, digite o valor da incógnita C, e assim sucessivamente. Neste caso, como nós estamos fazendo uma aplicação não interativa e uma aplicação para o Arduino, essas informações eu já coloquei dentro do código para que facilite para a gente entender todas as estruturas que estão abaixo. Então eu criei as variáveis, tá? E já inicializei elas com os valores. Então, coloquei a variável A, B e C, são do tipo inteiro, e já determinei os valores dela. Tá? Como eu falei para vocês, a nossa função setup ela serve exclusivamente para inicialização dos programas. Tá? Então, inicialização das bibliotecas, inicialização das variáveis, inicialização dos pinos e assim sucessivamente. Como o nosso intuito aqui é entender as estruturas de desenvolvimento, as estruturas de controle, o que eu fiz? Eu peguei toda a lógica e eu joguei ela dentro do setup, porque eu quero que ela execute uma vez só. E vocês vão ver que aqui embaixo, na função loop, eu não tenho nada, porque qualquer coisa que eu colocar aqui dentro da loop, ela vai ficar executando infinitamente. Então, para termos didático, para forma didática, eu coloquei todo o código aqui no setup, tá? Porque ela vai executar uma vez só e vai nos mostrar a resposta. A primeira coisa que eu preciso fazer é inicializar a serial. Então, eu uso aquele comando da serial.begin e falo qual é a velocidade de comunicação que eu quero. Neste caso, é 9600. Posteriormente, eu crio umas variáveis locais. Por que eu vou criar essas variáveis locais? Porque eu vou utilizá-las para fazer os cálculos. E como eu sei que o cálculo para fazer a resolução desse problema, ele pode dar cálculos fracionários, eu estou usando o tipo float, que quer dizer o seguinte, é uma variável que vai ter
casas decimais. Tá? Neste caso, eu criei a variável delta, a variável x1 e x2, porque a gente já tinha visto isso na montagem do nosso algoritmo. A primeira coisa que eu faço é, visualizando novamente lá o nosso algoritmo, que é testar se o A é igual a zero. Né? Caso o A, aí eu já faço aqui no começo, se, usando a estrutura de controle, A for igual operador, tá, de comparação a zero, eu executo essa expressão. O que eu estou fazendo nessa expressão? Escrevendo na serial que essa é uma equação do primeiro grau. Beleza? Caso não seja igual a zero, então eu vou executar a outra linha de expressão. Então, passei para o else. No else, eu vou fazer o cálculo do delta. Como eu falei para vocês, vamos imaginar que eu não sei qual é o comando para fazer raiz quadrada. Então, eu volto lá na minha página de referência do Arduino, né? E vou procurar lá qual que é a função que faz a raiz quadrada, né? No meu caso aqui, eu vou dar uma procurada nos comandos matemáticos, nas funções matemáticas, né? E aí eu vou ter todas essas funções matemáticas aqui. Eu poderia entrar uma a uma e ver o que cada uma faz, mas eu já sei que o sqrt faz essa função. Então, eu já vou direto aqui, tá? Para vocês verem. Então, ele vai me mostrar qual é a função do sqrt. Eu vou traduzir, né? Calcula a raiz quadrada de um número. O x, o número a qualquer tipo de dados, né? Ele devolve a informação, tá? Do tipo double, tá? Da raiz quadrada do número. Então, aqui ele já até fala, vou voltar a mostrar o original, qual é o tipo de retorno, é uma variável do tipo double, né? E o que ele retorna? Ele retorna o tipo double e o resultado da raiz quadrada. Beleza, já sei o que é a raiz quadrada, eu faço o cálculo da raiz quadrada. Aqui tem uma informação muito importante, que é a precedência do cálculo. Toda vez que eu quero que um cálculo seja feito primeiro, eu coloco ele dentro dos parênteses. Então, o compilador ele vai primeiro executar o que está dentro, mais interno dos parênteses, né, para depois os mais externos. Tá? Isso se chama precedência de cálculo. Nós podemos ter precedência em relação à multiplicação lá na matemática, se a gente lembrar. A multiplicação e a divisão ela tem precedência, ela primeiro deve ser executada e depois a adição e a subtração são executadas. Para que a gente não tenha muita dificuldade em relação a lembrar disso, sempre utiliza os parênteses, tá? Até fica bem mais legível você colocar os parênteses, porque você sabe o que está sendo calculado primeiro. No nosso caso aqui, o primeiro cálculo que vai ser feito é o b elevado ao quadrado. Então, é feito esse cálculo, o b elevado ao quadrado, e depois é feito o cálculo de 4 vezes a vezes c. Com esses dois resultados, com essas duas expressões executadas, é feita a subtração de uma pela outra. Depois da subtração, é feito a raiz quadrada. Depois disso, é jogada essa informação, tá, para o delta. Vocês estão vendo a diferença aqui, ó, que as pessoas confundem muito, é o igual, que é um sinal de comparação, um operador de comparação, para o igual, que é um operador de atribuição. Esse operador, ele está fazendo o seguinte, o resultado desse cálculo está sendo jogado para dentro de delta. Beleza? Aqui eu fiz um teste para saber se a minha constante lá ela é igual a 1. Você viu que eu inicializei a minha constante, eu falei que a minha constante ela vale 0. E coloquei aqui no if, se a minha constante ela for
constante debug, for igual a 1, então eu vou mostrar qual que é o valor do delta. Para quê? Para que a gente possa calcular e ver qual que é o resultado que o delta vai nos trazer. Neste caso, como o nosso valor lá está 0, esse valor ele não vai mostrar o que está aqui dentro. Ele vai passar direto. Então ele vai testar. Debug é igual a 1? Não, não é, então não executa nada. Passando por essa linha de código, ele vai testar se o delta é maior ou igual a 0. Vamos voltar lá no nosso algoritmo, né? E vamos ver essa cláusula. Então, nós já passamos por aqui, e agora nós estamos aqui. Delta é maior ou igual a 0. Então, vamos fazer essa condição. Essa condição, vamos voltar lá no código. Eu preciso fazer os cálculos, se caso ela for maior ou igual a 0, aí eu calculo x1 e x2. Maior ou igual a 0, x1, como eu tenho a parcela negativa e a parcela positiva, eu calculo um e calculo o outro, usando o mesmo procedimento de expressão dentro dos parênteses, né? E calculo o que é x1 e calculo o que é x2. Depois de calcular o meu x1 e o meu x2, eu jogo essa informação para serial. E mostro a raiz x1, qual que é. Vocês estão vendo aqui que eu usei serial.print, né? O ponto print ele vai fazer o seguinte, ele vai escrever isso daqui, e aqui no finalzinho eu coloquei um espaço, tá? Coloquei um espaço, e na próxima linha eu coloquei o serial.println e a variável x1. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir o resultado de x1 e vai dar uma nova linha. Na nova linha eu vou escrever a raiz x2 né? Lembrando que toda vez que eu usar o print, né, eu não dou nova linha. Quando eu usar o println, eu dou uma nova linha. Então, o delta é maior ou igual a 0, já calculo e já manda a informação. Caso, aí eu coloco aqui, ó, caso, uso o senão novamente, não seja maior ou igual a 0, isso quer dizer um valor negativo, eu escrevo que a equação não tem raízes reais. Feito isso, fecho a minha condição, tá? E fecho a minha outra condição lá em cima, que é a minha condição if, tá? Depois disso, termina o nosso código, o nosso fim setup, né? Como falei, não vamos utilizar esse código dentro do void loop, porque eu quero que ele execute uma vez só. Vou compilar, tá? E inicializar a simulação e ver o que acontece. Compilou com sucesso, e agora eu vou abrir o serial monitor. Como a gente pode ver aqui, né? Ele deu a raiz x1, deixa eu arredar esse cara para cá. Ele me deu o resultado da raiz x1 e o resultado da raiz x2, 0,56 e 3,56. Se eu mudar esses valores aqui, ó, então eu vou colocar o a igual a 0. Se o meu código estiver certo, o a ele é testado. Então ele tem que me falar o que eu testei lá embaixo, que é o seguinte. Ó, se caso a for igual a 0, escreva na tela. Essa é uma equação do primeiro grau. Então vamos compilar de novo, né? Para ver o que vai acontecer. Tá lá. Essa é uma equação do primeiro grau. Essa tela aqui é a representação do nosso monitor serial. Tá? Daqui a pouco nós vamos fazer o teste também para quem está querendo fazer direto no Arduino. É possível fazer também. Tá? Então vamos voltar ao 1 aqui. Vamos compilar e restartar novamente. Ele vai me dar as respostas lá. Você viu que ele ficou bem formatadinho, né? Então ele escreveu a raiz x1 é, espaço, e aí o valor, deu uma nova linha, a raiz x2 é, o resultado, e deu uma nova linha.
Aqui no A, no C, eu vou colocar um 4 positivo. Vamos ver o que vai acontecer. Então tá lá. Ele deu, a equação não tem raízes reais. Por que ele deu esse comando? Ele deu esse resultado? Porque é o seguinte, na hora que foi feito o cálculo, o delta ele deu um valor negativo, né? Ou deu zero, porque aqui eu estou falando. Desculpa, ele deu um valor negativo, porque se ele desse maior ou igual a zero, ele ia executar as raízes. Então ele caiu no meu else, mostrando que as equações não têm raízes reais. Tranquilo? Vamos voltar lá, né? Vamos colocar o negativo. Por que eu coloquei aqui o define debug 0? Vocês estão vendo que eu estou só mandando a resposta direto. Mas eu queria ver qual que é o resultado do delta, né? Que foi o que eu fiz aqui, ó. Se o debug for igual a 1, mostra para mim qual o valor calculado de delta, né? E imprime ele na tela. Então eu vou colocar, até agora não foi impresso nada. Então eu vou trocar o meu valor da minha constante aqui para 1 e vou compilar e restartar de novo. Olha lá que legal. Ele me deu, o valor calculado de delta é 4,12. Então, o que isso me traz? Me traz uma informação que eu sei que o meu cálculo está certo. Vamos pegar aqui e vamos colocar 0. 0 não, porque ele já vai fazer o teste, né? Mas vamos colocar no C um valor positivo, né? Vamos compilar e restartar. Olha lá. Ele deu um valor até não existente ali. Então, por ter dado um valor não existente, ele vai dar que a equação não tem raízes reais. Tá? Então, vamos voltar aqui, vamos compilar. Se eu colocar um outro valor aqui, vamos colocar um 6. Compilar novamente. Né? Olha lá, ele deu a raiz x1 menos 0,76 e a raiz x2 5,24. Beleza. Aqui vocês já viram que a gente pode fazer debug, a gente pode encontrar erros dentro do nosso código utilizando essa ferramenta da Serial. Mas, para quem está utilizando ou quer utilizar a própria ideia do Arduino e não quiser utilizar aqui o compilador, é possível também. Vou colocar aqui na tela. Ó, você pode, né, deixa eu diminuir ela, você pode pegar esse código, colocar na IDE e mandar compilar. O legal de você fazer aqui na IDE do Arduino é que ela vai te mostrar os erros caso haja. Já no simulador não, ele só não vai compilar. Tá? Vai dar alguns erros, mas não vai mostrar todos os erros que a própria IDE mostra. Tá? Então, como eu só repliquei, né, eu vi que o meu código está certo, tá? Tá todos os cálculos, igualzinho tá lá. Eu venho na opção de verificar no monitor serial, o meu Arduino já está conectado aqui. Se ele não estiver conectado, eu não consigo abrir a serial, né? Então, ó, deixa eu fechar aqui e vou abrir de novo. Uma coisa muito interessante em relação ao Arduino e a porta serial é o seguinte. Como nós vimos o que é o bootloader, toda vez que eu clico pela IDE na ferramenta de monitor serial, ele inicializa o microcontrolador, ele inicializa o Arduino. Então, vocês podem ver que lá no simulador eu mando compilar e restartar. Aqui não. Aqui eu só aperto o monitor e ele me dá a resposta. Tá? Então, essa resposta aqui, ela vai fazer, toda vez que eu apertar no monitor, ela vai reiniciar o microcontrolador. Então isso você tem que ter muito cuidado em uma aplicação que você vai fazer, porque pode ser que você precise que a sua aplicação esteja conectada na serial, e toda vez que você clicar ali no botãozinho da serial, ele vai inicializar o Arduino, porque existe essa instrução dentro do bootloader. Então ele pega lá e vê, opa, houve alguma coisa conectada, então eu tenho que reinicializar. Tá? Então toma muito cuidado com isso. Vocês podem ver que aqui está definido 9600, né? Tá?
Uma coisa que eu achei muito estranho aqui é o seguinte. Vamos lá. Essa é uma equação do primeiro grau. Mas eu não coloquei 0 aqui. Coloquei 1. Vamos ver onde é que está errado? Tá A. Vamos pegar o A aqui. Né? Aparentemente não tem nada errado. Vamos colocar 2. Na verdade é o seguinte. Esse código meu já estava compilado. Então, eu vou recompilar ele. Tá? Então, antes de você abrir a serial lá, compila. Tá? E envia para o Arduino. Eu não tinha mandado para o Arduino esse código, né? Então vou mandar ele agora apertando o botão carregar. Então mandando o código para o Arduino, agora ele está neste momento recebendo os dados da IDE. Né? Esperar um pouquinho, ó, transferência concluída. Agora quando eu apertar aqui o monitor, ele vai me mostrar a raiz x1 e a raiz x2. Porque o meu int agora, o meu A, está igual a 1. Beleza? Nós vamos... eu vou colocar alguns exemplos aqui embaixo, alguns exercícios para vocês fazerem. E uma coisa que eu quero que vocês façam. Reescrevam, tá? Reescrevam todo esse código novamente, tá? Reescreva todo ele. Não pega ele, copia e cola na sua IDE. Tá? Você pode até fazer isso, mas reescreva todo ele, muda, tá? As escritas, muda alguns valores, verifica, testa, tá? Algumas expressões, tá? Então faz isso, para que você pegue mais intimidade em relação à utilização da ferramenta e sem esses testes, sem essas resoluções reescrita novamente, você não vai conseguir entender ou não vai conseguir aprender de forma correta a programação do Arduino. Então, pega o código, eu vou deixar o código embaixo, deixa ele do lado, tá? E vai digitando. Digita palavra a palavra, tá? Digita todos, muda os nomes das variáveis. Eu falei para vocês que eu uso uma nomenclatura, então eu não estou usando nomenclatura aqui, então vocês podem usar a nomenclatura. Então, variável, inteiro, valor A, né? Então, variável, inteiro, tá? Valor B, e assim sucessivamente. Façam esses testes, modifiquem os valores e vejam os erros que vai dar, veja o que você esquece, porque muitas vezes você não está acostumado com ponto e vírgula, com fechar parênteses, com fechar chaves. Então, reescreva o código. Você já tem um código pronto, você já sabe como é que é ele funcionando. Agora reescreve e vê qual é a sua dificuldade. Tá? Depois disso daqui, eu vou colocar os exemplos, vou colocar alguns exercícios para que a gente possa, para que você possa exercitar essa estrutura if. E a partir daqui, você já tem um entendimento do que é a comunicação serial e nós vamos estudar as próximas condições de controle, as próximas estruturas de controle. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.